Maquiagem pele negra e delineado gráfico, o terror de muita gente. Oi, eu sou Ravolo Maquiador e hoje eu mostro pra vocês como fazer tudo isso é muito simples. A maquiagem de hoje foi feita na noiva lindíssima Alessandra. A Alessandra ela tem o cabelo cacheado e a pele preta. Quando a gente vai maquiar a pele preta, é muito simples, mas é claro que a gente sempre tem que tomar alguns cuidados. O primeiro e principal cuidado que a gente tem que tomar é para ela não acinzentar. E geralmente uma pele negra tende a cinzentar com os pigmentos brancos. É por isso que é sempre importante a gente substituir o pó branco por um pó banana, ou um pó um pouco mais alaranjado e até um pó mais escuro, dependendo da profundidade do tom da pessoa. Não, aqueles pós translúcidos que antigamente a gente via que era universal e atendia todas as peles, não atendem. Mas se você tem dúvida se um produto vai ou não acinzentar na pele negra, simplesmente faça o teste. Passe um pouquinho dele no pescoço ou até no colo da pessoa que você estiver maquiando, que você já vai saber se ele vai acinzentar ou não. A terceira dica que eu quero dar para vocês é: quando tiver aquelas regiões da pele que tem uma tonalidade mais fria, ao invés de corrigir com um corretivo coral, usem um corretivo alaranjado. O corretivo coral, ele tem muito pigmento branco e muito provavelmente ele vai acinzentar na pele negra. Já o corretivo alaranjado, ele vai corrigir e trazer calor para aquela região. Eu geralmente gosto de fazer essa correção na região das olheiras, ao redor dos lábios e nas têmporas. Mas é claro que cada pessoa é diferente uma da outra. Então a gente sempre tem que analisar se naquela pessoa que a gente está maquiando é realmente necessário fazer esse tipo de correção. O penteado escolhido foi um coque alto e eu resolvi preservar a textura natural do fio da Alessandra, que é cacheado. Esse penteado eu aprendi num curso de penteado que eu fiz ano passado com a Patrícia Tavares. Esse foi um dos melhores cursos que eu fiz ano passado. Realmente abriu muito meu olhar e eu tô muito feliz com ele. Patrícia, um beijo se você estiver assistindo esse vídeo. O coque alto, ele remete àqueles penteados num estilo imperial, que são penteados que passam muita força. E foi levando isso em consideração que para a técnica dos olhos eu também escolhi um visual que trouxesse muito dinamismo e força, que foi a técnica de Fox Eyes, ou olhos de raposa, ou Fox Eyes, seja lá como você tenha visto. Essa técnica, ela consiste na gente escurecer o canto externo da pálpebra superior do olho e o canto interno da pálpebra inferior. Isso traz a ilusão de um olho muito levantado. E eu fiz isso com delineado, com linhas diagonais e gráficas, que trouxe ainda mais força e dinamismo para o visual. Se você quer saber mais detalhes sobre essa técnica Fox Eyes ou olhos de raposa, aqui na descrição desse vídeo eu escrevi mais detalhes. Eu realizei essa técnica com um delineado gráfico que é o terror de muitas pessoas. Mas vocês assistindo esse vídeo até o final, vocês vão ver que a forma como eu executo o delineado é extremamente simples e que qualquer pessoa consegue realizar. Eu aposto que vocês estão curiosos para ver como eu faço isso, então sem mais demoras, vamos assistir o processo dessa noiva que tá maravilhoso? Como sempre, eu começo com a limpeza, eu passo uma água micelar sobre o rosto inteiro. Eu quero essa pele bem hidratada, então eu começo com um hidratante em gel que tem ácido hialurônico, eu aplico e espero a pele absorver totalmente. Em seguida, eu uso hidratante em briolice como se fosse uma máscara, eu aplico uma camada generosa, deixo agir alguns minutos e em seguida removo com puffzinhos de pó. Nessa produção, eu uso a minha base favorita, a Tanidol da Lancôme. Eu aplico sobre o rosto inteiro com o pincel Duo Fiber, arrastando, e em seguida dou o acabamento com o pincel chanfrado, também Duo Fiber, mas dando batidinhas. Olha só que pele maravilhosa, eu amo demais. Eu venho com um corretivo Dermacolor diluído com um pouco de base, fazendo os pontos de iluminação no rosto dela, abaixo dos olhos, como se fosse um triângulo, no meio da testa e no queixo. No maxilar eu vou fazer só depois do contorno. Eu venho com o mesmo pincel chanfrado Duo Fiber, dando acabamento com batidinhas. Eu gosto de usar essa técnica porque ela deixa esse ponto de iluminação concentrado, sem espalhar muito. Pro contorno eu vou usar a mesma base, só que numa cor bem escura. Abaixo do osso zigomático, como sempre, na testa, ali na linha do cabelo, e ali embaixo do queixo e no maxilar. Mesmo que a pessoa não tenha papada, é sempre importante contornar ali, porque isso faz toda a diferença na hora da foto com flash. E com o mesmo pincel Duo Fiber chanfrado, eu venho dando o acabamento. Aqui eu dou batidinhas e arrasto levemente o produto para espalhar um pouco mais. Na parte de baixo do contorno das bochechas eu esfrego sem espalhar para baixo. Eu uso a esponjinha para dar um toque final, tirar qualquer excesso de produto e compactar melhor o produto na pele. E ali na
região da papada, eu dou acabamento do mesmo jeito. Eu recorto com corretivo claro o contorno ali das bochechas e puxo ele para baixo. Isso traz mais destaque para o maxilar, fazendo o rosto parecer mais forte. E também me ajuda a dar acabamento no meu contorno. Eu venho esfumando e espalhando ele com o mesmo pincel chanfrado, sempre invadindo o contorno, indo para cima dele, nunca para baixo. Pro blush eu vou usar um batom na cor uva, essa cor fica maravilhosa como blush para pele preta. Eu venho aplicando e esfumando entre o contorno e a iluminação que eu tinha feito anteriormente. O blush me ajuda com a transição entre esses dois tons. Para os olhos eu vou começar com um primer de sombras da Pillow Easy. O melhor jeito de usar esse primer é aplicando com um pincel língua de gato, dando batidinhas. Nas duas pálpebras superiores eu aplico assim, e na pálpebra inferior eu aplico com um pincel de esfumar pequeno e tiro qualquer excesso de produto com uma esponjinha. Com um pincel de esfumar bem grande eu venho fazendo a cor de transição da sombra em movimentos de vai e vem. Eu peço para ela abrir o olho e bem acima da dobra da pálpebra eu venho marcando com uma sombra mais escura. Com essa marcação feita eu venho desenhando o côncavo com essa sombra mais escura. Para unir o tom intermediário e o mais escuro eu venho com um pincel de esfumar em movimentos de vai e vem. Na parte de baixo eu venho aplicando a sombra de transição e já esfumando. E em seguida, bem na raiz dos cílios eu venho marcando com uma sombra mais escura. Com o pó da Laura Mercier eu já venho selando essa pele abaixo dos olhos porque eu vou usar glitter e eu não quero que ele grude na minha pele molhada. Eu faço uma caminha de pó abaixo dos dois olhos e já venho marcando um pouco mais o contorno do nariz. E em seguida eu aplico o glitter sobre toda a pálpebra móvel sem preocupação nenhuma. Esse glitter ele é muito fino e sofisticado, olha só que brilho incrível. Nas bordinhas onde eu apliquei eu faço um movimento de vai e vem para esse glitter não ficar muito blocado. Pro delineador eu faço um ponto bem no meio da pálpebra que é aonde eu quero chegar partindo do canto externo do olho. Eu puxo um delineado de gatinho nas duas laterais e uno o delineado de gatinho com o ponto no meio. Eu venho dando leves toques bem na raiz dos cílios, mas no canto de dentro para fazer uma linha extremamente fina. E para deixar esse olhar bem levantado, eu venho recortando o delineado e a sombra com um corretivo. Eu aplico o delineador também na linha da água dela. E com um pincel achatado e macio, eu venho dando leves toques para esfumar um pouquinho para fora esse delineador na linha da água. Sempre removendo do pincel qualquer excesso de produto para deixar tudo bem esfumado. No canto interno eu puxo um pouco mais o delineado e para fazer uma linha bem fina eu venho com um pincel chanfrado puxando o delineado ainda molhado. Em seguida eu concentro um pouquinho mais de sombra preta ali para deixar essa parte mais intensa e deixar o olhar mais levantado com o efeito de Fox Eyes. Com a base já seca e bem assentada no rosto eu venho selando essa pele. Eu concentro um pouco de pó nos pontos de iluminação, centro da testa, no meio do queixo e no maxilar. Enquanto a pele vai absorvendo esse pó, eu venho iluminando abaixo das sobrancelhas. E eu venho retirando o excesso de pó. Eu evito esfregar muito e dou prioridade para tirar esse pó dando batidinhas, pressionando ele no rosto. Isso me ajuda a deixar os pontos de iluminação mais concentrados. E para trazer polimento, eu venho com um pó Mineralize da MAC e um pincel bem macio polindo o rosto inteiro. Em seguida, com um pincel pequeno e macio, eu venho aplicando o iluminador no osso zigomático. Eu reforço um pouco do contorno das bochechas com esse bronzer da paleta da Dior. E aplico o iluminador no ponto alto da sobrancelha, esfumando para a testa, fazendo praticamente uma linha diagonal. Com um pincel chanfrado pequeno, eu venho fazendo uma linha fina no topo do nariz. E com um pincel pequeno de esfumar, eu venho esfumando esse iluminador só nas laterais bem pontualmente. Para as sobrancelhas, eu venho por trás da minha modelo e desenho a linha de baixo delas. Em seguida, eu venho marcando bem o desenho da cauda. E eu venho esfumando a linha de baixo do canto interno com o pincel na vertical, fazendo movimentos para cima. Isso me ajuda a simular o desenho de pelos. E a sobrancelha parece assim mais cheia. O blush é a primeira coisa que some na maquiagem, então eu venho reforçando ele de novo com blush em pó. E para os lábios eu começo desenhando o contorno com um lápis marrom mais avermelhado. Eu desenho todo o contorno e nas laterais eu puxo ele para dentro. Com um lápis marrom um pouco mais claro eu venho esfumando todo esse contorno. E no meio dos lábios eu venho com esse lápis da NARS Coral. Com o lápis marrom mais claro eu venho fazendo a transição do coral para o contorno. E dou acabamento nas laterais com corretivo. Em seguida, eu venho aplicando o rímel e aplico os cílios postiços do meu jeito favorito, que é por baixo dos naturais. Se você quer aprender essa técnica, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu trago esse conteúdo para vocês. Para finalizar os olhos com um pincel leque, eu venho passando rímel nos cílios de baixo. E finalizo essa maquiagem com um gloss bem espelhado. E tá prontíssima essa beleza em pele negra, com olhos bem iluminados e puxados, batom nude, uma beleza equilibrada e poderosíssima.
E se você tá até aqui nesse vídeo, eu quero agradecer muito pela atenção e pelo carinho. Lembra também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você vai estar sempre por dentro do conteúdo aqui do canal. Você gostou desse penteado e dessa maquiagem? Eu faço eles em você. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o meu WhatsApp. Me chama lá, eu te atendo em qualquer lugar do Brasil. Me segue também no Instagram, @ravolomakeup. Lá tem mais dicas e conteúdos de maquiagem. E se você gostou desse vídeo de maquiagem pele negra que levanta o olhar, eu tenho certeza que você vai amar esse outro vídeo aqui de maquiagem também em pele negra com técnica para olhos caídos. Vai lá conferir?